O que falar aí da atuação do Brasil? Brasil 3, Espanha também 3. Mauro, boa tarde. Eu achei muito ruim. O primeiro tempo, especialmente, foi um desastre. Totalmente envolvido pela Espanha, o time muito confuso. Tomou um gol belo do Dani Olmos, mas absurdo, o Beraldo e o Bruno Guimarães serem driblados daquela maneira. Coisa, parecia um jogo de amadores ali, né? Não pode, pô. Os dois foram secos ali, o rapaz só foi cortando e finalizou. Logo depois do gol, o Brasil voltou para o jogo por conta de uma bobagem do goleiro, né? O Brasil estava totalmente fora do jogo. Sim. E aí ele deu a bola de presente. O Rodrigo, nem foi tão difícil para o Rodrigo. Até achei um exagero na transmissão. Um golaço! Não achei um golaço, foi um gol fácil para ele. Fácil, o goleiro estava aqui na cara dele, o gol vazio, dominou, tchum! Para o jogador do nível do Rodrigo, é diferente daquele gol por cobertura com grau de dificuldade, né? Que o cara mete a bola ali no meio, ninguém espera. Ali não, deu a bola, amigo, um abraço. Então, ali o Brasil voltou para o jogo, o Brasil estava totalmente anulado. O Brasil deu 2 chutes a gol no primeiro tempo. 2. Esse, que foi um presente, que foi o gol, e um outro. Ou seja, o Brasil não existiu na primeira etapa, foi muito dominado, totalmente confuso, envolvido com muita facilidade. A Espanha não fez nada que nós não pudéssemos imaginar, ou seja, o time que ficou a posse de bola, que vai ficar ali tentando encontrar espaço na sua defesa, e os pênaltis não aconteceram, né? E aí entram algumas questões que eu acho que são muito perigosas. Primeira delas, né? A Espanha mereceu mais a vitória que o Brasil, mas a arbitragem fez com que essa superioridade espanhola no combo geral do jogo ficasse contaminada. Porque você fala, não, mas teve os pênaltis, mas esquece os pênaltis, pensa no jogo em si. Quem jogou melhor? A Espanha foi bem melhor do que o Brasil, na minha opinião. Logo depois do gol do Rodrigo, você imagina, agora o Brasil se acerta, tá 2-1, né? O Rodrigo finaliza uma bola da meia-lua completamente livre, assim, foi uma pancada. O Beto defendeu, foi em cima dele, mas foi difícil, porque foi uma bola muito forte. Se vai no ângulo, de repente... Não dá, não chega, foi uma bola rápida, né? Não, e esse espaço o jogo inteiro teve. O jogo inteiro. Foi uma finalização na entrada da área. O jogo inteiro. Assim, o Rodrigo fez dali o gol do título da Champions League, quer dizer, não estamos falando de uma surpresa, né? O Rodrigo apareceu ali pela primeira vez na vida, não, ele fez o gol da Champions, que você lembrou há pouco, Pedro, contra a Inter de Milão, ali, daquela região do campo. Se aquela bola ele direciona para algum lado, ia ser difícil para o Bento. A bola saiu muito centralizada, né? E ela foi muito rápida, porque é difícil o goleiro chegar. Como foi na direção dele, ainda assim foi uma defesa complicada. Sim, uma pancada violentíssima. No segundo tempo ele fez as mudanças, o time melhorou também o seu comportamento. Em 12 minutos tinha finalizado 6 vezes no segundo tempo. O Brasil apertou, conseguiu fazer o gol com o Endrick, igualou o placar. Depois, de novo, a Espanha tinha dado uma arrefecida já no final do primeiro tempo. Depois a Espanha acho que ficou novamente melhor que o Brasil, controlou, o jogo teve idas e vindas. Mas acho que tem 2 perigos. Um é fazer análise pelos pênaltis. Eu acho que, sendo um amistoso, o resultado tem a sua relevância, mas a gente não pode se perder tanto a ele. Vamos pensar na qualidade do jogo. Tirando os pênaltis, que foram realmente uma arbitragem vergonhosa, caseira demais, uma coisa patética, o Brasil foi inferior à Espanha. Esse é um ponto que não pode ser ignorado. E o outro é a referência. Eu estou vendo muita gente usar como referência o que antecedeu o Dorival. O que antecedeu o Dorival, gente, foi o Ramon Menezes, que, pelo amor de Deus, não tem a menor condição de treinar seleção nenhuma, nem um time de Série A. Ele mostrou ter condições na sua carreira. Eu não estou falando por opinião, é uma constatação. Foi demitido do Vasco, CRB, do Vitória, fez nem 20 jogos pelos clubes que ele comandou, 15, 16 jogos, 13 jogos, sei lá. Na seleção, um desastre, na seleção pré-olímpica, outro desastre. E aí entrou o Fernando Diniz, cercado de uma expectativa muito grande, que também foi muito mal. Então você parte assim de uma referência que é um aluno que só tira 0, aí ele tira 4, 5, opa, melhorou muito, mas continua ruim, amigo. É que você só tirava 0, tem que melhorar. A média aqui para passar de ano é 6 ou 7, sei lá. Então acho que isso também é outra armadilha que o Dorival tem que ignorar. Ele tem que ser muito crítico com relação àquilo que o time dele está produzindo, porque tem algumas questões que são importantes. Por exemplo, nos 2 jogos, o Brasil atuou contra equipes que tiveram mais o protagonismo da posse de bola. Mas não vai poder ser assim, não. O Brasil vai ter que ser o protagonista, na maioria das vezes. Para esse momento, eu acho que a tolerância com o Brasil sem a bola fechadinha, a Inglaterra trocando passe ali e não conseguindo entrar, e a Espanha trocando passe e entrando na área do Brasil, o pessoal aceita. Por quê? Porque a referência é o péssimo trabalho que o Fernando Diniz fez na sua curta passagem pela seleção. Tudo bem, foi pouco tempo, mas foi muito ruim, não dá para tratar de outra forma. Empatou com a Venezuela, perdeu 3 jogos seguidos, atuações desastrosas, muito fraco. Você pega o jogo Brasil e Argentina no Maracanã, o Brasil não jogou, gente. Não jogou. Foi 1-0, mas foi assim, o Brasil não competiu, o Brasil não ameaçou a Argentina em casa. Então foram atuações muito fracas. Então, partindo desse princípio, você pode achar qualquer coisa mais ou menos muito boa. E a cobrança não vai ser essa. Na Copa América mesmo, na maioria dos jogos, o Brasil vai ter que ser o protagonista.
e não os adversários do Brasil. O Brasil vai ter a bola, vai ter que trabalhar com posse de bola, vai ter que criar situações. Então, a cobrança também vai começar a mudar. Então, acho que para o técnico é importante, claro, resultados, como disse o Bruno, porque aí não fica aquela pressão toda, isso é fundamental para ele. Mas tem muita coisa que ele vai ter que ajustar, né? E aí você vê algumas situações, o Beraldo é um jogador que já está na França, mas é muito novo. Sim. Ele é ótimo jogador. Teve uma atuação muito boa contra a Inglaterra, ontem foi um desastre. Quer dizer, ainda alguns jogadores ainda são jogadores que vão ter altos e baixos. O João Gomes ontem, não foi pênalti, mas acabou ali sendo marcado, mas não fez um jogo tão bom como ele pode fazer. Então não dá para também achar que esses meninos tão novinhos, mesmo jogando na Europa, vão segurar a onda de comandar uma seleção brasileira. Não dá para você falar assim, o Casemiro não serve mais. Peraí, calma. Não se descarta jogadores assim, sem mais nem menos. Eu acho que o Dorival vai ter que ter essa capacidade de entendimento. Que ele, em alguns momentos ali, vai ter que ter gente cascuda com ele. Não dá para achar que... E agora, na frente, aí eu já tenho uma opinião diferente. Eu acho que tem que ter um pouco mais de maturidade em outros setores. Mas na frente é Rodrigo, Endrick e Vinícius. Acho que ele tem que investir nisso. Deveria já ter feito isso de saída ontem. O Rafinha, para mim, não tem nível para ser titular da seleção brasileira. No máximo, um jogador numa lista de 20 e poucos nomes. Nunca entendi o Rafinha como esse jogador todo. Ele era muito bom no Leeds United. Mas já no Barcelona, eu acho que ele é um jogador mediano. E não é titular absoluto. Exato, é mediano. E na seleção ele não tem bola para ser um titular absoluto. E ele vem desde o Tite, sempre com lugar cativo na seleção. Todo mundo convoca. E eu acho que o Rodrigo na direita com o Vinícius funcionou melhor. O Endrick pode ser um centroavante, inclusive um jogador que tem mobilidade para se movimentar, não só como centroavante, o que até é bom para o Rodrigo e para o Vinícius, que também jogam juntos até como dois atacantes, e estão aparecendo mais na área, fazendo mais gols. Então, acho que o trio do Real Madrid, podemos chamar assim, né? Eu acho que pode ser um caminho bem interessante para outras ocasiões. Acho que pode valer investimento. E o Brasil empatou também numa pataquada do Carvajal, né? Puxou a perna do Galeno ali, um negócio ridículo, né? Aquilo. Quer dizer, por que ele fez aquilo, cara? Não dá para entender. Quer dizer, então... O Galeno não ia fazer nada ali. Nada, Tava de Eu acho que ele quis compensar o pênalti. Ele ficou com vergonha do português. O pênalti que deram do Beraldo nele, coisa ridícula, pô. O do João também. O João, ele põe a perna na frente, mas não é por isso que o menino cai. Sim. Os espanhóis chamaram de piscineiro. Isso jogou. O Ferreira vai ter dificuldade de reclamar de árbitro brasileiro daqui pra frente, hein? Pois é. E engraçado que o outro era português também no jogo da Inglaterra. Parece que esse aí foi substituto. O outro Portuga estava com problema e ele pegou de última hora. Mas o português lá de Esse é de segunda linha, dizem. Isso. Ele apitou, achei que apitou muito bem. Da Inglaterra foi bem. Couro comendo, é jogo, amigo. Isso é futebol. Achei ótimo. Mas acho que os portugueses devem ter escolas de árbitro. Os bons e os péssimos. Aquele de ontem, assim, caseiraço, né? E para somar, não tinha VAR, né? Sabe o que me pareceu ontem? Era o árbitro da Península Ibérica, sabe? Ele é o árbitro, assim, árbitro caseiro ali. Portugal, Espanha, ali, vizinho, vamos aqui. Que generosidade para ele dar aqueles dois pênaltis. Coisa constrangedora, né? Um negócio ridículo. E sem o VAR. O segundo foi muito absurdo. O primeiro você ainda pode mas botou a alavanca, aquele papinho de central do apito, né? De repente alguém pode argumentar. O segundo é um encontrão, gente. A bola já está na mão do goleiro. O Carvajal não tinha mais o controle da bola, já tinha escapulido, quer dizer... Foi mais o Carvajal batendo no jogador brasileiro. Ridículo. Os dois forçaram a queda, né? Os dois forçaram o contato, perfeito. Patético, mas eu acho que isso é uma armadilha perigosa, tem que ignorar. Acho que o Dorival tem que ser crítico com relação ao próprio time. Isso pra ele, não pra ficar declarando, foi uma porcaria, não gostei, não vai falar isso. Mas ele tem que olhar pro espelho e falar, eu tenho problemas, eu tenho que resolver, não posso achar que tá bom isso aí não, porque não tá. Depois do jogo é fácil falar, mas assim, ele repetiu o time pensando o quê? Na falta de tempo de preparação para aproveitar o treinamento, funcionou direitinho no primeiro jogo, né? A dúvida que eu tinha era, porque a Espanha jogou com um time contra a Colômbia, alguns titulares entraram no segundo tempo, mas escalou um time completamente diferente contra o Brasil. Ou seja, os caras descansados ali e o Brasil, todo mundo jogou o primeiro jogo praticamente a partida inteira. Eu confesso que eu tinha dúvida, né? E tinha uma expectativa que o Dorival pudesse mudar pelo menos um pouco a seleção pensando nisso, em desgaste de jogadores. Ele apostou no mesmo time. Hoje dá para ver que se ele não muda 4 de uma vez no começo do segundo tempo, acho que o Brasil não conseguiria melhorar o desempenho dele. Brasil 3, Espanha também 3. Tá todo mundo aí empolgado com essa seleção brasileira do Dorival Júnior. Muito boa tarde para você, José Manuel de Barros. Gostou do futebol ontem da seleção brasileira, Zé? Boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro, meus amigos. Ontem não. Me surpreendeu de forma positiva. E me encantou até, pelas circunstâncias, evidentemente, o jogo do sábado contra a Inglaterra. Ontem o primeiro tempo foi decepcionante, o Brasil dando todos os espaços do mundo à seleção espanhola, marcando de longe, sem pegada.
a marcação não se acertou em momento algum, transição também não funcionou, pouca coisa funcionou na seleção brasileira no primeiro tempo, ou seria melhor dizer, nada funcionou no Brasil no primeiro tempo, levou 2-0 e ganhou um gol de presente, né? Claro que o árbitro, que foi péssimo no jogo, para mim errou nos 2 pênaltis marcados para a seleção da Espanha. O do Brasil até dá para ver um puxão na perna do Galeno, mas ok, dá para discutir também, né? Mas para mim os da Espanha não foram mesmo. No segundo tempo, as mudanças funcionaram. O Brasil, que parecia desgastado do primeiro jogo, ou entrou no segundo, né? Naquela história de, ganhamos da Inglaterra, estamos bem já, perdeu aquela pegada do primeiro jogo, né? No segundo tempo, retomou um pouco aquela pegada, tentou sair para o jogo, enfim, o Brasil melhorou no segundo tempo. Acho que o resultado foi bom para a seleção brasileira, até porque ganhou o primeiro jogo, perde ontem para a seleção da Espanha, e aí já aquela contestação no trabalho do Dorival Júnior, que só está começando e com desfalques importantes, sem jogadores importantes, claro que tudo isso seria um peso grande nesse começo de trabalho. Então o resultado foi importante, a atuação nem tanto. Agora, o grande ponto, né, além do golaço do Olmo, o jogo extraordinário do Yamal, do Lamine Yamal, é o Endrick, né? O Endrick realmente um menino iluminado, predestinado, fez gol no primeiro jogo, fez gol ontem também, entra com personalidade, menino espetacular, um futuro aí extraordinário para o futebol brasileiro, tomara que continue assim. Mas se você analisar só a atuação da seleção brasileira, ontem não foi bom, o resultado foi melhor do que a atuação. Muito boa tarde para você, Bruno Prado, a sua análise desse empate da seleção brasileira com a Espanha, 3-3 no Santiago Bernabéu. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Eu concordo com o que o Zé falou, ontem não foi uma boa partida da seleção, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo o Brasil foi completamente dominado. Claro que dão muita importância aos resultados, até de amistosos, então os resultados são importantes. Não ter perdido nesses 2 jogos foi importante para o Dorival Júnior trabalhar sossegado. Ele está começando um trabalho, né? Se ele começa com 2 derrotas, ele já começaria pressionado, já começaria de outra maneira para disputar uma Copa América. Então, com uma vitória e um empate contra as seleções fortes, ele começa tranquilo. Mas eu acho que o que dá para observar bem, e aí mostra que é uma seleção que ainda precisa melhorar em relação a desempenho, a outro tipo de adversário. Assim, Isso que Flávio Prado surge na sua tela. Você que nos acompanha por imagens do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, eu tive que registrar. Diga lá, Bruno. É uma seleção que coletivamente ainda não existe, está começando. É um início de trabalho com um novo treinador e é interessante enfrentar tipos diferentes de adversários. A Espanha foi um adversário diferente da Inglaterra, como depois, até com adversários inferiores tecnicamente, o Brasil vai enfrentar outros tipos de confrontos, com adversários mais retrancados, com um pouco mais de dificuldade, em que ele vai ter que ficar muito tempo com a bola e vai ter que criar espaços. Nesses 2 amistosos, esse cenário não apareceu, os 2 adversários eram adversários que queriam ficar mais com a bola, a Espanha principalmente, e ontem acho que o que foi mais complicado foi a saída de bola do Brasil, quando a Espanha conseguiu encaixar bem uma marcação adiantada. Isso aconteceu durante quase todo o primeiro tempo. Aí o Brasil se enrolou bastante para sair de trás. Talvez até por isso o Dorival mexeu no intervalo, mexeu nos volantes. O João Gomes é um cara que tem muito vigor físico, mas com a bola no pé, ele é um jogador que tem menos qualidade que o Bruno Guimarães, que o Douglas Luiz. O Bruno fez um jogo ruim ontem. Para mim fez um jogo bom sábado, ontem um jogo ruim. Então no segundo tempo com o André como primeiro volante, Paquetá um pouco mais atrás e o Andréas entrando, e de novo o Andréas entrou bem. Acho que o Andréas aproveitou bem a oportunidade nos 2 jogos. O Brasil melhorou um pouco a saída de bola, conseguiu jogar um pouco mais no campo da Espanha, pelo menos no início. Depois a Espanha retomou o controle do jogo. Então, foi interessante para passar por um cenário diferente. A Espanha, acho que nem tem assim, talentos individuais que a Inglaterra tem. Apesar que a Inglaterra jogou sem o Saka e sem o Kane, mas ainda tinha o Bellingham, tinha o Phil Foden. A Espanha, o que tem mais esse poder de desequilibrar é o Lamine Yamal, que é um garoto, né? Ainda de 16 anos. Tem os seus altos e baixos no próprio clube, no Barcelona. O Dani Olmo fez uma grande partida, mas acho que foi legal para encarar outro tipo de jogo. Um adversário que quer ter a bola, que pressiona muito no campo de ataque, que tenta empurrar a seleção brasileira para trás. Isso aconteceu, mas ainda tem várias etapas. O Brasil ainda vai enfrentar outros tipos de adversário e
é apenas um início. Importante não perder para o Dorival trabalhar em paz, mas é apenas um início, né? E eu acho que individualmente até mostra o que foi o jogo. Para mim, o grande destaque foi o goleiro Bento, né? Foi o que foi mais testado ali e acabou correspondendo bem. Né? Principalmente naquele chute do Rodri, né? Sim, que foi uma paulada. Uma violência, né? Bateu naquela bola e o Bento estava bem posicionado para fazer a defesa. E o Rodri jogando demais, né? Aí falando do lado espanhol, além do Lamine Yamal, né? O Rodri é brincadeira o que joga, né? Um dos melhores jogadores do mundo, não é um dos melhores volantes do mundo. Para mim, ele é o melhor camisa 5 hoje do mundo disparado. Mas para mim, ele está entre os 5 melhores jogadores do mundo, contando todos os jogadores de todas as posições. E muito decisivo, né, para o Manchester City, aí, aparecendo em momentos cruciais do Manchester City, autor do gol do título do City na Liga dos Campeões contra a Internacional. E agora sim, Flávio Prado, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Flávio, jogaram até um ilustra na tela, tal, porque você estava vazando na imagem. Mas agora sim, eu quero te ver, Flávio, quero te ver e quero saber a sua opinião sobre esse jogo, esse empate. Você que transmitiu ontem com o Nilson César, o Guilherme Nápoles, o Daniel Lian, todo o timaço da Jovem Pan, esse empate do Brasil contra a Espanha. Flávio, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, gostei muito do jogo, muito. Jogo com boas alternativas, legais. O primeiro tempo, o Brasil tomou um totó impressionante da Espanha. Foi um vareio. Conseguiu, teve a felicidade de um erro do goleiro fazer um gol no finzinho do primeiro tempo e dar uma respirada. Se tomasse 3 no primeiro, não seria nada demais e aí não teria como virar. Quando voltou no segundo tempo, voltou com uma outra pegada, com uma marcação mais forte, achando espaço. Teve o golaço do Endrick e aí o jogo foi igual. No final, a Espanha vai de novo para o ataque, consegue um gol num pênalti que não aconteceu e o Brasil ainda teve força para reagir. Achei assim, o time do Brasil me surpreendeu muito nos 2 jogos. Primeiro jogo demais, e ontem, da mesma forma, o poder de reação do time. Claro que tem muita coisa para melhorar, óbvio. Se não tivesse, o Dorival Júnior não era técnico de futebol, era o mágico de Oz, né? Então a dificuldade para sair jogando ontem no primeiro tempo, para sair daquela situação adversa, mas ele achou soluções no segundo tempo. Depois na coletiva ele falou que achou que o desgaste do time do primeiro jogo pode ter pesado naquele primeiro tempo tão ruim. Mas vi um time consistente, um time com capacidade de reação. Vi o Endrick muito à vontade, muito tranquilo. Vi que o Paquetá não pode ficar fora. Acho que o time do Brasil, de um modo geral, ele ficou com uma cara boa. Ele voltou com uma cara boa. Ele me deixou uma boa impressão. Gostei do jogo. Achei que até... o péssimo futebol do primeiro tempo e o bom do segundo mostrou essa capacidade de reação que a gente às vezes não via no Brasil. No todo eu gostei bastante, achei que foi extremamente positivo. Ou seja, tem que jogar com a Inglaterra, com a Espanha, ou se não fazer coletivo, um contra o outro. Não adianta jogar com baba, tem que jogar com um time assim. Contra a Inglaterra, o Brasil criou mais chances claras do que o adversário, mas na marcação eu também senti que em 2, 3 toques a Inglaterra chegava ao campo de ataque do Brasil. Eu senti essa frouxidão aí na marcação brasileira. E ontem, no jogo de ontem, ficou ainda mais evidente, né? Que a Espanha chegava com muita facilidade. E é uma equipe... Primeiro tempo. Isso. E uma equipe que tem, né? Posse de bola, parece que coletivamente. A Inglaterra com vários desfalques também importantes, sem Saka, sem Harry Kane. Também. O Walker... acabou saindo no primeiro tempo, né? Mas pareceu uma Espanha ontem mais organizada, enfim, coletivamente falando, melhor do que a Inglaterra que o Brasil enfrentou. Foi, mas os dois tiveram essa facilidade para chegar, né, ao campo do Brasil. Acho que o Brasil, ele demonstrou em períodos do jogo, isso que você falou, mas ele foi se alinhando, ele foi se assentando. Acho a seleção inglesa muito superior à espanhola, embora isso que você falou seja verdade, tem mais posse de bola e tal, maneira dela jogar. A Inglaterra muito desfalcada, a Espanha com alguns desfalques e o Brasil também, né? O Brasil não tinha o Neymar, que é o seu principal jogador, não tinha o Casimiro, que é um volante de primeira qualidade, jogou com o 3º ou 4º goleiro. Estou nem dizendo que jogou bem ou jogou mal. Jogou com o zagueiro que estreou, 2 zagueiros que estrearam. Estreantes, sim. Você tem Militão e Marquinhos, que são jogadores mais credenciados. Você tem o Alisson, você tem o Ederson. Né? Então, eu acho que todo mundo estava meio enrolado na história. Todo mundo teve os seus desfalques. Valeu a pena. Foi legal, foi bom sair com um saldo bem positivo o time do Brasil desses 2 primeiros jogos, na minha opinião.